E aí, seja muito bem-vindo a essa aula. Se você quer aprender tudo sobre optotipo digital, como que funciona, vou te falar como que instala, as vantagens, desvantagens, o que é um optotipo. Fica nessa aula até o final que você vai gostar, que vai ser muito bacana, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno aqui do canal OptoPro. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem muito conteúdo novo, muita coisa sobre optometria, sobre ótica, sobre empreendedorismo. Vai ser um prazer ter você aqui no canal. Assina, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades, tá bom? A aula de hoje é sobre optotipo. Antes de começar a falar sobre optotipo, eu queria falar sobre o que é um optotipo, né? Para quem ainda não está familiarizado, o optotipo nada mais é do que uma ferramenta, um instrumento para ajudar a gente a medir a acuidade visual de um paciente. É uma tabela onde eu vou, através da resposta do paciente, eu vou medir quanto ele tem de visão. Essa é a ideia, né? A visão é muito difícil da gente ter essa ideia, porque eu não consigo enxergar por dentro de como o paciente está enxergando. Eu não consigo entrar na cabeça dele e ver lá do outro lado. E aí eu preciso que ele leia algo para mim e pelo que ele leu eu vou avaliar a visão dele, eu vou metrificar ali a visão dele. Essa é a ideia do optotipo. Então o optotipo nada mais é do que tabelas, do que letras, do que números que vão me indicar qual é a acuidade, qual é a quantidade de visão que aquele paciente tem, beleza? Então, é uma coisa bem simples. O optotipo, normalmente a gente conhece ele muito no formato de tabela, na tabela de Snellen, que é aquela tabela do Ezão. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Tá aqui, ó. Tabela Snellen. Essa é a tabela de Snellen, o famoso Ezão que a gente conhece, né? Essa é aquela tabela bem padrão, bem tradicional. Tem uma história muito legal sobre Snellen. Quem não conhece a origem dessa tabela, recomendo pesquisar porque vale muito a pena. É uma história super legal para entender, né? Então, a tabela de acuidade visual é essa tabela onde a gente vai fazer essa medição da visão da pessoa, tá? O padrão é essa tabela impressa que a gente vê às vezes pendurado, existe ela retroiluminada que tem uma luz atrás com um controlinho, são super bacanas, funcionam muito, mas tem suas desvantagens, né? A primeira desvantagem da tabela física é a questão de portabilidade. Você comprar uma tabela que seja de moldura, com iluminação, é muito difícil você tirar da loja, levar para o consultório, levar para fazer um atendimento externo, então tem essa desvantagem. A grande vantagem da tabela do optotipo digital é exatamente essa, e é o que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, é sobre o optotipo do Cajaer, Dr. Valdemar Cajaer, que fez essa obra-prima para a gente, gratuitamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas é um optotipo onde eu posso fazer todos os testes de acuidade visual de uma maneira fácil e portátil, porque ele é instalado no computador, né? No computador, no notebook, num tablet, onde eu quiser. Então é bem fácil de configurar e instalar e é muito mais fácil ainda de trabalhar com ele, de mexer com ele, beleza? Então eu vou voltar aqui para a tela para vocês entenderem, eu vou mostrar um pouco de como funciona o optotipo. Eu vou te falar algumas vantagens, eu listei 10 vantagens para você usar o optotipo digital. A melhor delas é a última, como sempre, mas você vai assistindo o vídeo todo aí e você vai entender todos os detalhes, todos os macetes, tá bom? Então fica aí até o final, vamos embora. Ó, estamos aqui na nossa área de trabalho, eu já tinha separado aqui. O arquivo primeiro, ele vai vir zipado assim, eu vou abrir ele aqui, no final a gente vai falar sobre a instalação, eu vou te ensinar como que instala e configura ele, tá bom? Mas vamos abrir aqui para vocês entenderem. Ele é um arquivozinho que ele é aberto assim, direto. Dr. Valdemar Cajaer, que fez criou esse optotipo aqui, através, lógico, das medidas, do tamanho das letras, tudo tem uma ciência por trás, mas ele foi quem compilou e fez isso aqui, então muito obrigado, Dr. Valdemar. Quando você abre ele cai nessa tela, e aí essa é a tela do sistema, ela é diferente da tabela de acuidade visual, ela é uma tela que aparece uma linha por vez, e embaixo mostra a acuidade visual, então no caso aqui está a linha do 20-150 e as letras para ler. Eu abaixo mais uma, 20-100 e as linhas para ler. Eu estou utilizando aqui para fazer a demonstração para vocês um teclado,
Para fazer o uso é muito simples, a gente usa as setinhas do teclado para cima e para baixo. Quando eu aperto para baixo ela vai diminuindo, para cima ela vai aumentando. Quando eu aperto para o lado ela muda as letras. Isso é incrível porque o paciente não decora, não grava, e aí eu posso fazer o olho direito com um, aperto para o lado e faço outra sequência de letras, tá? E outra função que a gente vai ter são aqui os números, que a gente vai do 1, 2, 3, para cada número que eu vou mexendo, eu vou tendo funções diferentes. Estou passando ali, eu vou explicar depois daqui a pouquinho uma por uma para vocês, mas só para vocês entenderem que ele tem bastante recurso. Então, ele é um sistema bem simples de usar, dessa maneira, abriu e usou. Eu no consultório utilizo com um controlezinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, controle USB. Eu uso um controle desse sentido assim, acho que é controle teclado. É um controle pequenininho, tipo esse aqui, ó. É um controlezinho que custa 20, 30 reais, qualquer lojinha de informática você acha. É um controle pequenininho que você vai ligar ele no computador. É como se fosse esse aqui, ó. Esse é o que eu uso, ó. Esse é o controlezinho que eu uso. Então você liga ele USB no computador e aí a longa distância é como se eu tivesse esse teclado aqui reduzidozinho. E aí eu aperto para o lado, para o outro, para cima, para baixo e os números. Então funciona muito, é muito baratinho. Tem hoje no Brasil aí 30, 40 reais você compra um. Sugiro que usem desse. Ele é a bateria, então você deixa carregando ali, ele dura mais de meses a bateria. Então é bem tranquilo. E aí, quando a gente está no sistema, nós vamos começar a falar das vantagens desse sistema. Quais são as vantagens da tabela digital, né, da tabela portátil. A primeira é que eu já falei lá no início, é por ela ser portátil. Eu posso levar essa tabela para qualquer lugar que eu quiser, eu não tenho restrições, eu coloco num tablet, num notebook, no computador e eu levo para onde eu quiser e aí eu posso configurá-la da maneira que eu quiser, pela distância, por tudo, tá? Então, a primeira vantagem dessa tabela é sem dúvida a praticidade da portabilidade dela, por ser portátil. A segunda vantagem que a gente vai ter nela são as opções de números. Então, por exemplo, aqui nós estamos nas opções de letra, né? Quando o paciente não tem alfabetização, não sabe ler letras, pode ser que ele saiba ler números. É mais fácil a pessoa que não tem alfabetização saber números, ou não saber nem número nem letra, é mais difícil, mas normalmente eles saibam números. E aí você aperta o número 5 e aí a gente cai na sequência de números, tá vendo? Então, aperto para baixo e mudo o número, aperto para baixo e mudo o número. E assim eu vou descendo até no número que eu quiser. Fica fácil, então é um recurso que a gente tem. Outro recurso que a gente tem, se eu apertar o número 3, número 2, eu vou para outra opção de tabela, que é a tabela do E direcional. Também uma ótima opção para quem não sabe ler nem letra nem número. Ela vai me dizer, o paciente vai me dizer para onde está apontando o E. Então, nesse caso, ele faria assim, para baixo, para o lado de lá, se eu mudar para cá, tá para cá, e aí tá para cá agora, tá para cima, e aí ele consegue me dizer através do E direcional. Então, também resolve demais, uma terceira vantagem dessa tabela, né? Outra vantagem que a gente tem é a questão de desenhos, que tem essa casinha, uma bolinha, um copo, quadrado. Então eu posso também, para criança, isso aqui ajuda muito. Eu adoro brincar isso aqui com criança, porque tem um desenho ali que é esse aqui do copo, que tem criança que fala que é uma lixeira, tem criança que fala que é um vaso, cada um fala o nome que quiser e aí a gente brinca e descontrai com a criança. Então é ótimo, ajuda muito, tá bom? Depois disso eu tenho a opção do duocromo, que é o verde e vermelho, é só apertar o número 8. Aqui ele mostra para mim o verde de um lado, o vermelho do outro. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o duocromo nessa situação no computador eu não tenho uma boa experiência, porque a luz do meu notebook ela não é tão boa quanto a luz da tabela e às vezes o paciente tem um pouco de dificuldade de ver qual que é melhor, verde ou vermelho. Mas também funciona, ajuda muito, trabalhei muito tempo com ele, mas é um pouco mais difícil de ver. Essa parte eu já prefiro da tabela física, mas funciona, beleza?
Depois a gente tem o dial astigmata e outros recursos com a tecla número 9. Então esse é o reloginho do dial. É um relógio que eu adoro, que ele é um relógio completo, né, 360 graus, então fica fácil para o paciente visualizar. Ele tem as linhas ali entre os números principais, que então dá para a gente ver 180, 15, 30, então fica mais fácil. Se eu apertar o 9 novamente, eu vou para um outro tipo de dial, que tem mais sublinhas ainda, também às vezes fica mais fácil da pessoa ver. Eu tenho também tabela de Amsler, que também é ótimo para a gente fazer teste. Eu tenho ponto de fixação, então são todos recursos que eu tenho apertando a mesma letra. Eu tenho luzes de Word na própria tabela, então posso colocar lá, põe o óculos com filtro verde e vermelho, fica fácil também do paciente enxergar, né? E essas são as principais características que essa tabela tem. A gente tem também a tabela do C, os números, o HOTV também, que é legal, aqui o do cromo e aqui as opções do dial. Então praticamente são essas opções que a gente tem. É uma tabela super completa e super fácil de usar, de trabalhar. Não tem nenhuma dificuldade, usar os números e a setinha para cima e para baixo, beleza? Então essa foi a funcionalidade da tabela. Agora eu queria explicar para vocês. Vou explicar para vocês agora um pouco de como que a gente faz para configurar essa tabela. Como é que eu faço para deixar ela pela distância que eu quero, tá? Porque ela vem com um padrão, se eu não me engano, a minha aqui está configurada porque é um arquivo zipado. A última pessoa que configurou estava com 3,5 metros e eu não sei qual que é o original, se vem com 6 metros, com 4 metros, mas não importa, porque importa é você entender como configura e fazer a configuração para a sua distância. Então eu vou explicar para vocês como que vem o arquivo, vocês vão baixar, vai estar aqui disponível na aula para vocês baixarem. Podem baixar, pode usar, instalar, configurem antes de usar. E aí funciona da seguinte maneira, vamos lá, quer ver? Volta aqui para a tela, nós estamos aqui no computador. O arquivo, ele vem um arquivo zipado, igual tá esse aqui, projetor. Você precisa primeiramente fazer, vou apagar esse aqui para mostrar para vocês. Você precisa primeiramente ter ou o WinZip ou o WinRAR, um dos dois arquivos, para extrair essa pasta, né? Ele vem compactado. Então você clica com o botão direito, extrair. Quando a gente extrai, ele já cria uma outra pasta. Dentro dessa pasta tem lá a pasta do projetor, que é o optotipo. Dentro dela a gente tem esses arquivos. Eu tenho uma pasta de manual, recomendo a leitura, ele fala sobre opções aqui de teclado, etc e tal. O manual é bem completo, ele explica como que ele fez, por que ele fez, né? Inclusive ele deixa aqui uma sugestão, ele fala assim, ó, para médico que quer utilizar o consultório, não peço nenhum valor, mas se quiser fazer uma doação, cara, é super legal, ele dá aqui a opção da instituição do Ayrton Senna, enfim, acho que recomendo, vale a leitura, quem quiser fazer uma contribuição é muito bem-vindo, beleza? Então, depois que a gente faz o manual, a gente vai ter esses outros 3 arquivos. Projetor é o ototipo, é para eu abrir o sistema. Se eu clicar, ele vai abrir lá naquela partezinha, né? Mas antes de abrir, eu preciso configurá-lo. Então, eu preciso primeiramente entender. Eu tenho um arquivo de configurações, que é onde eu vou informar as configurações, é um bloco de notas. Às vezes costuma ele não abrir. Você tem que clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas. E aí ele vai abrir dessa maneira. Essas são as informações que eu preciso trocar. Tá vendo aqui, ó? Distância de exame. Eu preciso informar essa distância e preciso informar correção horizontal e vertical. Esses dois números aqui, ó, 4.4 e esse 3.500. Esse 3.500 é a distância. Então, se eu estiver trabalhando a 6 metros, eu vou colocar aqui 6.000, beleza? Porque eu acho que está em centímetros, né? Milímetros, né? Seria 600 centímetros, 6.000 milímetros, isso aí. Então, tá em milímetros, eu preciso colocar a distância ali em 6.000, por exemplo. Se eu estiver trabalhando a 4 metros, eu vou colocar 4.000. Se eu estiver trabalhando em 4,5 metros, 4.500. E assim a gente faz. Então, vou colocar aqui 6.000 como se fosse 6 metros. E eu preciso agora dessa correção vertical e horizontal. Essa correção vertical e horizontal, como que eu acho essa informação? Eu vou estar aqui, ó, calibrador. Então, eu vou abrir esse calibrador, ele vai abrir uma telinha para mim. Importante, essa tela tem que estar em tela cheia, igual está aqui agora. E aí, ele vai aparecer um sinal de mais. E aí, eu preciso configurar esse sinal de mais para poder dar essa informação para o sistema. Quando eu aperto aqui para cima ou para baixo, ele muda para mim o tamanho da linha na vertical, essa primeira linha. E aí, quando eu mexo nele, se vocês observarem, vai estar aqui, ó, V, ele está mudando, 2.8, 2.4, tá vendo? Tô apertando menos. O que eu preciso fazer? O que é a orientação? Você vai precisar de uma régua e você vai medir nessa cruzinha
essa régua, esse desenho tem que estar medindo 10 centímetros, tanto a linha da horizontal quanto a linha da vertical. Então aqui, ó, tô apertando mais aqui, pronto, ó, aqui ficou com 10 centímetros, exatamente a linha da horizontal, a linha da vertical, 10 centímetros. Agora eu vou fazer a mesma coisa na linha da vertical, então tem que diminuir um pouco. Opa, aqui, 10 centímetros a linha da vertical. Deixa eu conferir aqui, pronto, 10 centímetros. Certinho, deu o mesmo número para os dois lados, olha lá, V ficou 2.6 e o H 2.6. O que é isso, gente? É eu informando para ele, eu calibrei o ototipo pelo tamanho da minha tela. Esse aqui é um monitor de 24 polegadas e aí eu estou configurando o ototipo para esse monitor. Por isso que eu preciso fazer isso toda vez que eu mudar de computador. Se eu mudei de computador, eu preciso configurar. Se eu fui para o notebook, pelo tamanho da tela, eu preciso configurar. Se ele for 14 polegadas, se ele for 16, se ele for 18, 19. Então eu preciso configurar a minha tela para o sistema entender. Então eu peguei esses dois dados, V 2.6 e o H 2.6. Anota isso, pode fechar essa tela agora, volta naquela partezinha de configurações, coloca aqui a distância que você está trabalhando e a correção. Tá vendo? Aqui está como correção padrão 2.4. Eu vou colocar aqui, ó, 4.4. Eu vou colocar 2.6 e embaixo também, como deu a mesma medida, 2.6. Configurado meu sistema, extremamente simples, tá vendo? Clico aqui em arquivo, salvar, posso fechar, não deixem de salvar, que se não salvar não muda. E agora eu posso abrir o ototipo normal, que ele vai estar configurado na medida que eu preciso ver, entende? E agora as letras estão configuradas pela distância que eu tô, pelo tamanho do meu monitor, tá tudo calibrado, tá tudo resolvido, entendeu? É isso aí, essa foi a nossa explicação sobre ototipo digital. Espero que vocês tenham gostado. O arquivo vai estar aqui embaixo para você baixar se você quiser. Se você é optometrista, está formando, recém-formado ou já formou e está precisando entender um pouco mais sobre optometria, pegar confiança, aprender mais coisas, detalhes e macetes, eu tenho um curso sobre refração, que chama Refração Sem Mistério, onde eu explico passo a passo que você precisa para pegar confiança no consultório, onde você precisa aprender desde a anamnese, os exames clínicos, a refração e a prescrição. É um curso bem completo, é um curso online gravado, já está disponível, você pode adquirir e treinar, praticar para você dominar essa refração, para você parar de perder seus pacientes, seus clientes para outras pessoas que estão fazendo atendimento, talvez que você não esteja, beleza? Qualquer coisa, clica aqui embaixo, vai ter o link também do curso do OptoPro e vai ser muito bem-vindo ter você na nossa turma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam saber sobre o assunto, que têm dúvida, que querem aprender um pouquinho sobre como funciona o ototipo digital. E é isso, foi um prazer estar com vocês e até o próximo. Fiquem com Deus, valeu!